Oi, pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje vou fazer esse body super fofinho que vocês estão vendo aqui. Vou aproveitar e deixar embaixo aí no vídeo, na descrição, a tabela de tamanhos. Esse da aula é o tamanho 3 a 6 meses, mas deixo a tabela para que você possa fazer no tamanho desejado. Eu usei um novelo do fio Anne da Circo, agulha número 2, botões tamanho camisa e usei também cola de silicone líquida para o arremate. Inicio a pala fazendo um cordão com 100 correntinhas. Finalizei as correntinhas, conto 1, 2, 3, 4, 5 e na sexta correntinha faço um ponto alto. Agora eu trabalho uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto alto. Uma corrente, pulo uma corrente de base, no próximo um ponto alto, até completar 5 pontos altos no total. As correntinhas da vira, eu já conto como um ponto, então, tem 1, 2, 3, 4, 5. Pulo agora 2 correntinhas na base, na terceira, faço o meu leque, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Pulo 2 correntinhas, a partir da terceira, volto a trabalhar um ponto alto e uma correntinha de separação, sempre pulando uma corrente na base, até completar 8 pontos no total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, pulo 2 correntinhas da base e na terceira eu faço mais um leque de divisão. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Depois disso, pulo 2 correntinhas, a partir da terceira, volto a trabalhar um ponto alto e uma correntinha de separação, até completar 10 pontos altos no total. Fiz os 10 pontos da parte da frente, já fiz o leque de separação e agora pulo 2 correntinhas e começo a trabalhar novamente um ponto alto e uma corrente até completar 8 pontos altos no total. Já fiz os 8 pontos, faço novamente o leque e depois os 5 pontos altos finais. Primeira carreira finalizada, tem os 4 leques de divisão. Agora, eu viro meu trabalho para dar início à segunda carreira. Eu faço as 3 correntinhas iniciais e agora eu vou trabalhar a carreira fechada, que é a carreira toda em pontos altos, fazendo um ponto alto no espaço de correntinhas e um ponto alto sobre o ponto de base. Continuo trabalhando um ponto alto no ponto alto e um ponto alto no espaço de correntinhas, até chegar ali no último ponto antes do leque. Então, olha só, esse é o último ponto antes do leque. Agora, eu vou fazer o aumento, ou seja, eu vou começar a expandir a pala até chegar no tamanho ideal. Para isso, eu faço o seguinte, eu trabalho aqui no primeiro ponto do meu leque, 2 pontos altos juntos. Com isso, ó, já aumentei 2 pontos aqui nessa primeira parte. Agora, eu trabalho leque sobre leque, fazendo 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos.
E do outro lado do leque, no último ponto do leque, eu também tenho que fazer o aumento, para que ele fique igual dos dois lados. Então, eu venho aqui no último ponto do leque e faço 2 pontos altos juntos. Observem que eu tenho esses 2 pontos altos, tanto de um lado, no primeiro ponto do leque, quanto do outro, no último ponto do leque. Depois, eu sigo ponto alto sobre ponto alto e ponto alto no espaço da correntinha, até chegar novamente no último ponto antes do leque. Já cheguei ao final da carreira, viro o meu trabalho e dou início à próxima. Faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. Pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Então, vou fazer agora essa carreira com os espacinhos, a carreira vazada, trabalhando um ponto alto, uma correntinha de separação e pulando um ponto de base. Quando eu chego aqui no último ponto, eu já tenho o leque. Lembrando que sempre no primeiro e no último ponto do leque, faremos o aumento. Então, eu já venho aqui nesse primeiro ponto do leque e faço o aumento, os 2 pontos altos no mesmo ponto. Eu tenho esse primeiro ponto, fica aparecendo 3 aqui, mas esse aqui é o último ponto que eu tenho ali no processo da carreira vazada. Então, terminei o último ponto, eu sei que no primeiro ponto do leque eu tenho que fazer 2 pontos altos juntos no mesmo ponto. Depois, eu trabalho leque sobre leque, fazendo os 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E no último ponto do leque, eu faço novamente o aumento, os 2 pontos altos juntos no mesmo ponto. Agora, para iniciar a carreira vazada, sempre faço um ponto no primeiro ponto, aqui depois de trabalhar os aumentos, e começo a trabalhar um ponto, faço a correntinha, pulo um ponto de base, faço um ponto alto. Faço a correntinha, pulo um ponto de base, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base e um ponto alto. Até chegar aqui no último ponto antes do leque. Quando eu chego no último ponto antes do leque, olho para o leque e vou fazer o mesmo processo de aumento. No primeiro ponto do leque, eu trabalho 2 pontos altos juntos e no último ponto do leque, eu faço também 2 pontos altos juntos. Sempre trabalhando leque sobre leque, fazendo os 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos, e aumento no primeiro e último ponto do leque. Depois, eu sigo, como estou trabalhando carreira vazada, já venho aqui no primeiro ponto, depois do aumento, trabalho um ponto alto, uma correntinha, pulo um de base. E sigo dessa forma, um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto de base, até o próximo leque, onde faço o mesmo esquema de aumentos, depois, novamente, faço a parte vazada, um ponto alto, uma correntinha, pulo um de base, no leque, o mesmo sistema de aumento e finalizo a carreira vazada, um ponto alto, uma correntinha, pulo um de base. Chegando ao final dessa carreira, na próxima carreira, eu vou trabalhar novamente a carreira fechada, ou seja,
fazendo ponto alto sobre ponto alto e um ponto alto no espaço da correntinha, para fechar a carreira toda em pontos altos, e o mesmo esquema de aumento nos leques, que permanece o mesmo sistema de aumento tanto na carreira vazada quanto na carreira fechada. Dessa forma, eu vou trabalhar alternando uma carreira vazada, uma vazada e uma fechada, até completar 9 carreiras no total. Já completei as 9 carreiras da pala, tenho aqui parte da frente, as 2 mangas e a abertura na parte de trás. Agora, vou para a carreira de divisão, onde eu vou deixar a abertura da cava já separada do restante da pala. Agora, eu inicio trabalhando ponto alto sobre ponto alto, faço o aumento, chegando aqui no primeiro leque, eu paro para fazer a primeira divisão. Chegando aqui no leque, antes dele, a última coisa que eu fiz foi o aumento, e aqui eu faço 2 pontos altos no espaço das correntinhas. Venho lá no próximo leque, pulo toda essa parte e faço mais 2 pontos altos. Depois disso, eu faço o aumento e sigo ponto sobre ponto e um ponto alto no espaço das correntinhas, para que possamos ficar com a carreira fechada, confeccionando a carreira fechada. Chegando lá no próximo leque, eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz aqui nessa primeira divisão. Prontinho, chegando aqui no outro leque, faço o aumento, os 2 pontos no espaço das correntinhas, pulo toda essa parte, já venho lá sobre o outro leque, faço os 2 pontos, o aumento e depois continuo a carreira fechada, fazendo ponto alto sobre ponto alto e um ponto alto sobre o espaço de correntinhas, até chegar ao final da carreira. Cheguei ao final da carreira, eu vou virar o meu trabalho para dar continuidade, fazendo as carreiras retas aqui da pala e depois fazendo o fechamento da abertura na parte de trás. Eu vou trabalhar 2 carreiras antes do fechamento. Aqui, como eu não tenho correntinhas na abertura, é só eu continuar o mesmo processo. Agora, eu não tenho mais os aumentos, ou seja, eu vou trabalhar na carreira vazada, um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto de base, e na carreira fechada, fazendo os pontos altos, ponto alto sobre ponto alto e ponto alto no espaço das correntinhas. Como agora eu vou fazer a carreira vazada, eu tenho que deixar os espaços. Então, faço 4 correntinhas, pulo um ponto, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, faço um ponto alto. E dessa forma, eu vou trabalhar até chegar ao final da carreira. Chegando aqui no espaço onde eu tenho a cava, a única coisa que eu faço é uma correntinha e já venho no primeiro ponto, para que eu fique com os pontos bem certinhos. Observem que aqui, ó, eu só continuei trabalhando um ponto alto, uma correntinha, pulando um de base. Como eu disse, agora eu não tenho mais os aumentos. Agora, continuo dessa forma, chegando lá na outra cava, ali onde eu tenho a abertura, eu faço esse mesmo processo, vou ficar ponto colado com ponto e uma correntinha no meio, só para dar aqui o alinhamento mesmo da carreira, ficando ali com o aumentinho a mais, só no espaço da correntinha. Na próxima carreira, tudo retinho.
Já cheguei ao final da carreira, virei o meu trabalho, faço 3 correntinhas e agora eu vou para a carreira fechada, fazendo ponto alto sobre ponto alto e um ponto alto no espaço das correntinhas. Quando eu chegar ao final dessa carreira, eu vou fazer o fechamento da abertura na parte de trás, finalizando a confecção da pala. Cheguei ao final da carreira, agora eu viro aqui a abertura e vou fazer o fechamento. Aqui é só ligar fazendo um ponto baixíssimo. E dessa forma, ó, eu já tenho a pala prontinha. Tenho a abertura na parte de trás, as manguinhas, a abertura da cava, e aqui a parte de baixo com essas carreiras, deixando a pala finalizada. Agora que eu já tenho a pala finalizada, eu vou trabalhar a parte de baixo do body. Eu vou fazer uma carreira fechada, uma carreira vazada, uma carreira fechada, uma carreira vazada, até chegar no tamanho ideal. Eu fiz a última carreira, que foi a carreira fechada, agora eu subo as 4 correntinhas, pulo um ponto de base e trabalho um ponto alto, uma correntinha, pulo uma de base, um ponto alto, uma correntinha, pulo uma de base, até chegar ao final da carreira. A diferença daqui para frente é que agora vamos fazer o fechamento de cada uma das carreiras. Só que eu vou continuar até atingir o tamanho para fazer a divisão da calcinha do body, fazendo sempre uma carreira vazada e uma carreira fechada. Chegando aqui no finalzinho da carreira, faço uma correntinha, conto 1, 2, 3 correntinhas e fecho com ponto baixíssimo. Subo as 3 correntes e agora vou para a carreira fechada, fazendo ponto alto sobre ponto alto e o ponto alto no espaço de cada uma das correntinhas ao longo da base. Carreira fechada. Agora, como eu disse, eu vou trabalhar até chegar lá no comprimento ideal para fazer a divisão da calcinha do body. Quando eu adiantar aqui a minha base, eu volto para dar início a esse processo de divisão, já mostrando para vocês quantas carreiras eu fiz para esse tamanho e fazendo a divisão, dando continuidade à peça. Continuei trabalhando, fazendo a base, trabalhei por 17 carreiras no total. Depois disso, eu deixei ele aqui bem certinho e coloquei os marcadores de ponto, deixando aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos, ou seja, 4 espacinhos. Do outro lado, a mesma coisa. E aqui na parte de trás, eu já cortei o fio, porque agora eu cortei, vou deixar esse fio aqui, depois eu arremato ele no final e vou começar a trabalhar a parte da calcinha do body. Eu já vou deixar essa parte dividida, fazer primeiro a parte de trás, depois a parte da frente. Aqui na parte de trás, eu venho no pontinho aqui, depois do marcador, no ponto alto, e agora eu vou trabalhar a carreira fechada. Então, faço um ponto baixo e 2 correntinhas que correspondem ao ponto alto, e vou trabalhar a carreira fechada, ponto alto sobre ponto alto e um ponto alto no espaço de correntinhas, até chegar aqui ao outro lado, no ponto antes do marcador. Depois, eu vou virar o meu trabalho, pois vamos trabalhar carreiras de vai e vem, diminuindo de um lado e do outro.
Cheguei aqui no marcador, o ponto antes do marcador. Tenho, então, 5 espacinhos de cada lado até chegar no marcador. Viro o meu trabalho e agora eu vou fazer carreira vazada, mas eu já vou fazer uma diminuição aqui no início. Então, eu faço o seguinte, eu passo a agulha no segundo ponto, busco a laçada e fecho as 2 laçadinhas, ó, novamente. Eu venho no segundo ponto, busco a laçada e fecho as 2 juntas. Onde eu tinha 2 pontos, fiquei apenas com 1. Subo mais 3 correntes, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. E eu trabalho dessa forma até restarem os 3 últimos pontos, onde eu também vou fazer a diminuição, tanto o começo quanto o final de cada uma das carreiras. Restando os 3 últimos pontos, eu faço agora uma correntinha, venho para fazer um ponto alto no penúltimo ponto, fiquei com 1, 2, 3 laçadinhas, eu já passo lá no último e busco mais uma laçada, para fechar esses 2 últimos pontos juntos, ficando com a diminuição. Tenho 4 laçadinhas na agulha, eu passo pelas 3 primeiras e depois fecho o ponto nas 2 últimas. Diminui um ponto no início e um ponto no final da carreira. Viro o meu trabalho. Agora, eu também começo fazendo a diminuição. Então, eu venho aqui, ó, no espaço e fecho as 2 laçadinhas. Então, eu vou aqui, eu tinha um ponto no início e a correntinha. Eu vou fechar os 2 aqui como eu fiz juntos, e agora eu tenho só um ponto aqui no início. Faço 2 correntinhas e já venho em cima do ponto alto. Já diminui um ponto no início. Agora, eu vou trabalhar a carreira fechada, ponto alto sobre ponto alto e ponto alto no espaço da correntinha. Quando restar os últimos pontinhos lá no final, eu volto, porque eu vou mostrar como eu diminuo a carreira fechada, tanto no começo, como eu já mostrei, quanto lá no final. Chegando aqui no final, restando o espaço da correntinha e o ponto alto, eu vou vir aqui, passo no espaço da correntinha, depois eu passo no ponto alto e fico com 4 laçadinhas na agulha. Fecho as 3 primeiras e depois as 2 últimas. Com isso, já diminuí um ponto aqui no final. Agora, eu vou prosseguir dessa forma, diminuindo no início e no final de todas as carreiras, tanto na carreira vazada quanto na carreira fechada, como eu mostrei para vocês anteriormente, repetindo o mesmo processo de diminuição no início e no final, até completar 10 carreiras no total. Finalizei as 10 carreiras, olha só como diminui bem essa parte, ficando aqui já com as 10 carreiras prontas para trabalhar a parte da frente. Agora, então, já cortei o fio. Deixo ele aqui só na espera para arrematar depois no final. E na parte da frente, eu sigo fazendo o mesmo processo. A única diferença é que eu vou deixar 6 espacinhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois do marcador, eu deixo um espacinho e venho lá no próximo ponto. Aqui eu vou começar a trabalhar a carreira fechada. Então, ele vai ficar ali só um espacinho menor de cada lado, comparado à parte de trás. E na parte de trás, eu fiz 10 carreiras. Na parte da frente, faço 8 carreiras no total. Então, aqui, como vocês viram, ó, ali só um espacinho a menos, então, fico ali com aqueles
2 pontinhos a menos ali, menor, né? E aqui do outro lado também. A mesma coisa agora, carreiras de vai e volta, uma carreira fechada, uma carreira vazada, diminuindo um ponto no início e um ponto no final de cada uma das carreiras, até completar 8 carreiras no total. Completando as 8 carreiras, eu não corto o fio, porque com o próprio fio eu já vou fazer o acabamento em volta de toda a base na parte de baixo do body, fazendo a barrinha de acabamento. Já finalizei as 2 partes e aqui, quando eu termino a segunda parte, eu viro aqui de frente para mim e vou começar a parte do acabamento. Aqui já nesse primeiro pontinho, eu subo uma corrente e bem aqui no cantinho eu faço mais 2 pontos. Então, fiquei com 3 pontos que eu vou fazer em cada um dos cantinhos, ó, ao longo da base. Agora, eu começo a trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar ali no cantinho novamente, onde eu vou fazer mais uma vez os 3 pontos baixos juntos. No cantinho, eu faço 1, 2, 3 pontos baixos e depois eu vou fazer aqui lateralmente, em cada carreira, 2 pontos baixos. Então, passo aqui a agulha por baixo do primeiro ponto da carreira, 2 pontos baixos. Venho na próxima, 2 pontos baixos. Na carreira seguinte, 2 pontos baixos. Até chegar aqui nessa parte reta, onde eu faço um ponto para o ponto alto, um ponto na correntinha, um ponto no ponto alto, um ponto na correntinha. Eu vou circular toda a carreira, passando lá pela parte de trás, vindo lá no outro cantinho, descendo a lateral, passando ali na outra parte reta, depois subindo a lateral, encontrando aqui o primeiro ponto que eu fiz. Sempre trabalhando em pontos baixos até contornar toda a base. Depois, eu ainda trabalho mais 2 carreiras em ponto baixo, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Aí, eu não preciso mais fazer os aumentos do cantinho, eu só coloquei os 3 juntos em cada um dos cantos que eu vou fazer ali nos 4, só para deixar mais arredondada aquela parte. Depois, um ponto baixo para cada ponto de base, até completar aí mais 2 carreiras, ficando com 3 carreiras em ponto baixo no total. Já finalizei, aqui eu já cortei o fio e eu vou só puxar aqui para arrematar depois no final. Eu já tenho as 3 carreiras em ponto baixo em volta de toda a base. Agora, eu vou pegar o fio e vou repetir o mesmo processo aqui em volta de toda a base, passando pelo decote e na abertura na parte de trás. Venho aqui na parte de baixo da abertura, na primeira carreira, eu já faço 1, 2 pontos baixos. Sigo fazendo 2 pontos baixos por carreira, até chegar lá no cantinho, na parte de cima. Como já fizemos aqui embaixo, no cantinho, ó, para que ele fique bem arredondado assim, eu vou fazer os 3 pontos baixos bem aqui no cantinho, depois sigo um ponto baixo para cada toda a volta, e aqui no cantinho também, 3 pontos baixos. Depois desço 2 pontos baixos por carreira, até chegar aqui no final da abertura. Cheguei aqui na parte de baixo, já fiz os 2 últimos pontos e agora eu fecho com um ponto baixíssimo, já do outro lado, onde eu fiz o primeiro ponto.
Aqui eu subo uma correntinha e vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base até circular toda a carreira, chegando aqui na parte de baixo, onde vou fazer o fechamento e iniciar a próxima, a última carreira. 3 carreiras em ponto baixo, como eu já fiz aqui na parte de baixo. Acabamento já finalizado, depois é só colocar o botãozinho. Agora, eu vou começar a sainha do body. Então, eu vou contar aqui, ali, acima da divisão, as carreiras vazadas, 1, 2, 3, 4, 5. Nessa quinta carreira, bem na direção da abertura, aqui, eu vou passar aqui por um ponto alto. E nesse ponto alto, eu faço um ponto baixo. Eu vou até puxar aqui, ó, abrindo, porque aí eu dobro e fica mais fácil para ver a carreira aqui dos pontos onde eu tenho os pontos vazados. Então, eu fiz um ponto baixo lateralmente no ponto, faço 3 correntinhas, pulo um ponto alto e venho no ponto seguinte, ó, passo a agulha por baixo do ponto, faço um ponto baixo. 3 correntinhas, pulo um ponto, venho lá no ponto seguinte, faço um ponto baixo. 3 correntinhas, pulo um ponto, passo a agulha por baixo do próximo ponto, um ponto baixo. Com isso, olha o que acontece. Eu vou ficando com essas mini argolinhas. Por que que eu virei a parte de cima aqui de frente para mim? Porque dessa forma, conforme eu vou confeccionando a sainha, ela já vai ficando virada lá para a parte de baixo, com o lado direito virado, certinho, virado para a parte de baixo. Vou contornar toda a base. Chegando aqui, eu volto para dar início à primeira carreira da base da sainha. Chegando aqui no final, eu fico sem pular um pontinho, ele só vai ficar mais próximo. Faço as 3 correntinhas e fecho com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu fiz. Faço mais um ponto baixíssimo para ficar dentro da primeira argolinha. Subo 3 correntinhas que eu conto como primeiro ponto, faço um ponto alto, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos, ficando com o primeiro leque. Venho na próxima argolinha e novamente 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, ficando com o segundo leque. Em cada espacinho de base, eu vou fazer um leque, ou seja, em cada argolinha, eu trabalho 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, até dar a volta em toda a carreira. Já finalizei a carreira fazendo um ponto baixíssimo, agora eu faço os pontos baixíssimos aqui até ficar no centro do primeiro leque, ó, no espaço de correntinhas. Subo 3 correntes e agora eu vou trabalhar os leques com 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Então, conto as correntinhas como um ponto, faço mais 2, fiquei com 3, faço 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Venho no próximo espaço, aqui no centro do leque, onde eu tenho as correntinhas, e trabalho leque sobre leque, agora fazendo 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, por toda a carreira. Cheguei ao final da carreira, fechei com um ponto baixíssimo e vou trabalhar em pontos baixíssimos até ficar aqui, ó, em cima do terceiro ponto do leque. Aqui eu já vou subir as 3 correntinhas e dentro do espaço do leque eu faço 2 pontos altos, 2 correntinhas, dentro do espaço aqui
das correntinhas do leque, eu faço 2 pontos altos, e aqui, no primeiro ponto do outro lado do leque, eu faço mais um ponto alto. Então, daqui pra frente, eu vou trabalhar os leques dessa forma. No terceiro ponto do leque, eu faço um ponto alto, 2 pontos altos dentro do espaço, 2 correntinhas e 2 pontos altos, e um ponto alto em cima do primeiro ponto do leque do outro lado. Isso agora, carreira a carreira, por mais 5 carreiras no total. E aqui, eu coloco uma correntinha de separação entre um leque e outro. Venho no terceiro ponto, eu vou continuar ficando, ó, com os 3 pontos, 2 correntinhas e 3 pontos. Eu só mudo o lugar de colocar o primeiro e o último ponto do leque, ó, o último ponto sempre aqui em cima do ponto alto, e o primeiro também, um de cada lado. E agora, já completei, ó, novamente, 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos. Uma correntinha de separação e trabalho leque sobre leque dessa mesma forma que eu mostrei nesses 2 leques anteriores. Trabalho por 5 carreiras, ficaremos com 7 carreiras de leque, porque eu já tenho as 2 primeiras, e depois que eu finalizar essas 7 carreiras, 2 que eu já tenho, mais 5 trabalhadas agora daqui pra frente, eu volto para fazer a parte do acabamento da sainha. Já finalizei as 7 carreiras formando a saia, e agora eu vou para a carreira de acabamento. Para fazer o biquinho de acabamento da saia, eu trabalho em pontos baixíssimos até ficar no centro do leque. Subo as 3 correntinhas que eu já conto como um ponto e faço mais um ponto alto. 2 correntinhas e fecho aqui no ponto alto com um ponto baixíssimo, formando o primeiro picô. Depois, eu trabalho mais 4 pontos altos com um picô de 2 correntinhas em cada um deles. Fiz os 5 pontos altos com picô, agora eu faço um ponto alto, 2 correntinhas, e entre um leque e outro, no espaço que eu tenho a correntinha, eu faço um ponto baixo. 2 correntinhas, um ponto alto, 5 pontos altos com picô, 2 correntinhas e fecho com baixíssimo, e depois um ponto alto no final. 2 correntinhas, um ponto baixo, 2 correntinhas. E dessa forma, eu vou contornar toda a carreira. Então, todos os biquinhos eu faço da mesma forma. Um ponto alto, 5 pontos altos com picô, e depois um ponto alto finalizando o biquinho. Para passar de um para o outro, faço 2 correntinhas, um ponto baixo no espaço entre um leque e outro, e 2 correntinhas. Inicio novamente o próximo biquinho, ó. Já terminei os 5 pontos altos com picô, faço um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto baixo entre um leque e outro, 2 correntinhas, e começo tudo novamente. Olha que delicado fica o biquinho de acabamento. Depois que eu finalizar essa carreira, eu volto para os acabamentos finais. Já finalizei o biquinho de acabamento, olha que fofura fica a sainha do body. Na parte da manguinha, eu vou passar 3 carreiras em ponto baixo, como eu já fiz na parte do decote e também aqui na parte da calcinha. Eu vou colocar botões aqui no fechamento. Eu vou fazer o seguinte, eu escolhi aqui esses botões transparentes, tamanho camisa. Você pode escolher aí a cor que você queira, mas eu acho bem legal
que seja um botão bem redondinho e com pouco volume, porque como ele vai ficar aqui na parte de baixo do body, então o bebê se mexe bastante para que ele fique bem confortável. Eu vou colocar aqui 3 botõezinhos, eu coloco na parte de trás, bem na carreira de ponto baixo, e fica como casinha do botão essa carreira que eu tenho vazadinha. Então, um botãozinho de um lado, um do outro e outro aqui na parte central. Na parte de trás, você pode colocar ou um botãozinho, deixando aqui no formato de gota, da mesma forma, ó. Só um botãozinho aqui na parte de cima, que ele fica abertinho assim. Eu vou fazer o meu assim, porque eu acho um charme esse tipo de abertura que fica ali, ó. Quando coloca no bebê, fica uma gotinha aqui aberta. Ou você pode colocar ali 3, 4 botõezinhos também e usar como fechamento também a casinha, aqui como casinha de botão, o próprio ponto, o próprio intervalo lá da carreira vazada. Bem, pessoal, prontinho, aula já finalizada, a peça já prontinha. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like e aproveite para compartilhar o vídeo com seus amigos. E até a próxima. Tchau, tchau!